procurador federal Daniel Emiliano defendeu durante a audiência pública que discutiu a distribuição de cestas básicas aos indígenas do Estado o cumprimento de decisão liminar do TRF da Terceira Região, que reforça a continuidade do serviço em razão da vulnerabilidade social desta população. Por dever de transparência, eu tenho que informar que, no momento, eu encontro apenas substituindo o ofício indígena. O titular anterior desse ofício era o Dr. Emerson Calife, que veio a se promover por merecimento para a Procuradoria Regional da República da Primeira Região. Então, por isso, por conta dessa sua promoção, o ofício indígena atualmente se encontra vago. E eu estou substituindo, durante esta semana, o ofício indígena. Dentro, em breve, outros colegas que foram removidos para o Estado do Mato Grosso do Sul irão ocupar esse ofício. Então, eu estou no ofício indígena apenas provisoriamente. E eu tomei conhecimento desta questão, deste problema relativo à segurança alimentar que tem afligido as populações indígenas, as comunidades indígenas aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, recentemente. E fiquei estarrecido, surpreso com este problema, estarrecido, porque é inexplicável que, em pleno século XXI, no ano de 2020, a gente discuta o papel do Estado no fornecimento de cesta básica para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para mim, é estarrecedor. Eu fiquei surpreso quando eu me deparei com essa questão, que essa questão era um problema jurídico dos mais complicados, dos mais intrincados aqui no Estado. Simplesmente eu fiquei estarrecido com isso. Mas já que existe o problema, nós temos uma solução provisória para ele, e ela foi estabelecida pelo Judiciário, pelo TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. O tribunal, em sede liminar, ele foi muito claro em estabelecer os papéis do Estado, do Mato Grosso do Sul e da União. Cabe ao Estado cadastrar todas as famílias, independentemente delas estarem em áreas regularizadas ou não. Cabe ao Estado também distribuir cestas básicas nas áreas regularizadas e caberia à União distribuir, a União, não independentemente do órgão, cabe à União distribuir cestas básicas nas áreas não regularizadas. Esta foi a decisão liminar proferida pelo TRF3. Então, do ponto de vista jurídico, não há problema algum, não há disputa alguma. A União, ela é obrigada a oferecer cestas básicas nas áreas indígenas tidas como não regularizadas. É obrigada por decisão judicial. Só que o pedido do Ministério Público, na ação civil pública intentada, ele é mais amplo. O Ministério Público entende que este papel de oferecer cestas básicas às comunidades indígenas, independentemente de elas estarem em terras regularizadas ou não, esta obrigação é comum, é do Estado e da União. Então, apesar de nós termos hoje uma decisão liminar que traça essas obrigações, que divide essas obrigações, nada impede que o Estado também, ante a essa recalcitrância da União, supra a necessidade dos indígenas nessas áreas não regularizadas. E há fundamentos jurídicos bastantes, fundamentos jurídicos idôneos para suportar essa decisão. Eu cito aqui a própria Lei 6.001, de 73, que no artigo 2º diz que é competência comum dos entes federativos, União, Estados e municípios, executar programas que beneficiem as comunidades indígenas. Programas esses que sejam necessários à sua proteção e preservação de direitos. Ou seja, é competência comum
de todos os entes federativos cuidar das comunidades indígenas existentes no seu território. Não é só da União, é uma obrigação partilhada por todos os entes federados. Além disso, a própria Constituição do Estado, de forma até mesmo, reputo eu, inovadora, eu acho que é uma das poucas constituições que consagram direitos indígenas em seu bojo. A Constituição do Estado, nos artigos 249 e 250, reconhece as comunidades indígenas existentes no seu território e também reconhece o seu papel em proteger essas comunidades. Então, por isso, o Estado, ele tem o papel de providenciar essas cestas básicas, essa segurança alimentar a todos os indígenas. O único requisito exigível é que as comunidades estejam numa situação de vulnerabilidade. E isso é inquestionável. É inquestionável que essas pessoas necessitam do apoio estatal para se alimentar, para fazer jus a esse direito básico. Então, o problema, do ponto de vista jurídico, se encontra nessa situação. E, aproveitando que nós estamos numa audiência pública, eu acho que é relevante o Ministério Público já expor a sua visão sobre as consequências que esse comportamento estatal, especialmente da União, pode implicar para os gestores. Eu acho interessante expor, porque é inadmissível o descumprimento de decisão judicial, é inadmissível que o Estado não se faça presente quando se trata de um direito humano tão fundamental, que é o direito à alimentação, um direito sem o qual a pessoa não pode usufruir nenhum outro. Não há saúde, não há vida, não há nada para a pessoa que esteja com fome. A primeira consequência jurídica que eu vislumbro é na esfera da improbidade administrativa. Essas pessoas, com esse comportamento, estão impactando a vida de milhares de indígenas. Essas pessoas estão passando fome porque o Estado está faltando com a sua obrigação primacial, que é de oferecer alimentação adequada a quem dela necessite. Então, nós estamos aí na esfera da improbidade administrativa, né? Os gestores podem vir a responder por isso, se essa situação de caos persistir. E há também, do ponto de vista criminal, a possibilidade de enquadramento dessas condutas estatais nos crimes de racismo e até mesmo de genocídio. Porque o genocídio acontece não apenas quando se visa matar, extinguir um grupo étnico, mas quando você impõe a esse grupo étnico uma situação de penúria tal que fique inviável a sua própria subsistência, a sua própria sobrevivência. Então, nós temos aí a possibilidade de caracterização até essa omissão estatal caracterizar até o crime de genocídio, porque não há dúvida de que as comunidades indígenas do estado de Mato Grosso do Sul correm risco de vida, estão sofrendo com isso. E também o crime de racismo. É inconcebível uma autoridade governamental dizer que não vai distribuir cesta básica para uma comunidade indígena porque ela está em uma área não regularizada. É inconcebível, é intolerável. Isso nada mais é do que racismo. Você negar direito a uma pessoa pelo que ela é, pela condição dela de indígena. Vamos levar essa situação para outra esfera. Pensemos. Seria razoável uma pessoa que mora na favela, seria razoável o governo negar cesta básica para ela, porque ela está numa área não regularizada? Alguém aqui toleraria este comportamento? Alguém não veria nisso aí
um racismo, uma conduta indigna? Com certeza, absolutamente. E por que, no caso dos indígenas, o Estado, de forma tão tranquila, diz que não vai distribuir cestas em determinada área, porque essa área não é regularizada? Qual que é o fundamento jurídico dessa conduta? Não tem suporte jurídico nenhum. Então, portanto, essas condutas que o Estado vem adotando pode configurar improbidade administrativa, genocídio e também racismo. O Ministério Público Federal, por fim, o Ministério Público Federal está atento a essa questão, uma questão grave, uma questão inconcebível. Não se pode permitir que, em pleno século XXI, a gente permita tamanha indignidade do Estado brasileiro, tamanha falta de empatia. E o Ministério Público está atento a essa questão e vai, junto com os órgãos parceiros, Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, a própria Assembleia, enfim, com todos os órgãos, analisar essa situação e tomar as providências cabíveis, inclusive criminais, se a situação continuar dessa forma absurda que está. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.